Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 265 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema é Direito Autoral. Então, antes de começar aquele convite, nos segue no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, naquele grupo de WhatsApp, ou mesmo na sua rede social preferida. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à continuidade desse trabalho. Então, sem mais delongas, vamos logo com força para as 4 primeiras teses de hoje, que serão analisadas conjuntamente. Tese 1. A propriedade intelectual abrange direitos autorais, direitos de propriedade industrial e outras modalidades correlatas. Assim, a tutela específica dos interesses utilitários do comércio e da indústria é objeto da Lei 9279 de 96, e a proteção da criação intelectual exteriorizada com finalidade estética é regulada pela Lei 9610 de 98. Tese 2. Os direitos autorais têm como propósito incentivar a produção artística, científica e cultural, fomentar o desenvolvimento cultural e encorajar a criatividade e a originalidade do autor, com reconhecimento dos direitos exclusivos sobre sua criação intelectual. Tese 3. O direito autoral é considerado personalíssimo, espécie inerente ao núcleo de direitos fundamentais, do qual fazem parte a privacidade, a liberdade, a vida, e está vinculado à produção da individualidade. Tese 4. O direito autoral possui 3 princípios basilares à sua disciplina: o tratamento nacional, a proteção automática e a proteção independente. Então, gente, basicamente, a tese 1 já começa nos trazendo que existe um gênero. Qual é esse gênero? É a propriedade intelectual. E esse gênero tem várias espécies. Cada uma dessas espécies tem as suas peculiaridades. Então, por exemplo, nós temos os direitos autorais, nós temos os direitos de propriedade industrial, dentre outras modalidades correlatas. E aí, importa diferenciar o que é direito autoral do que é direito de propriedade industrial. Inclusive, são leis diferentes. Os direitos autorais estão protegidos pela Lei 9610 de 98. A propriedade industrial, ela está protegida pela Lei 9297 de 96. Então, quais são as diferenças? Vamos lá. Quando nós falamos de direitos autorais, nós falamos de artes intelectuais, obras intelectuais ligadas à arte, literatura, ciência. Então, por exemplo, que você fala em livro, em música, em pintura, escultura, filme, em programa de computador. Então, por exemplo, eu inventei um personagem, um personagem de desenho animado. Eu tenho um direito sobre aquela criação. Aquela criação é uma expressão da minha individualidade e da minha arte, beleza? Já a propriedade industrial, ela tutela interesses utilitários do comércio e da indústria. Então, por exemplo, aqui nós temos patente, modelo de utilidade, marca, desenho industrial, indicação geográfica, enfim, aqui se busca, acima de tudo, a repressão à concorrência desleal. Então, veja só, são duas coisas bem distintas, né? Aqui no direito autoral é o personagem que eu criei. Eu criei o Mickey Mouse. Então, se alguém quiser
gravar um desenho animado do Mickey, eu tenho um direito sobre esse personagem. Ele não pode fazer isso sem minha autorização. Mas você criou Mickey Mouse para isso? Não necessariamente, mas é uma criação minha. Já quando se fala em propriedade industrial, já é algo muito mais pragmático, né? Você vê, é a marca que eu registrei, é aquele modelo de utilidade, aquela patente, não é? Então, são duas situações diferentes. Então, o que nos disse a tese 1? A propriedade intelectual abrange direitos autorais, direito de propriedade industrial e outras modalidades correlatas. Assim, a tutela específica dos interesses utilitários do comércio e da indústria é objeto da Lei 9279 de 96 e a proteção da criação intelectual exteriorizada com finalidade estética é regulada pela Lei 9610 de 98. Beleza, seguindo em frente, a tese 2, ela vai trazer algo relacionado à finalidade, não é? Qual é a grande finalidade dos direitos autorais? É incentivar a produção artística, científica e cultural. Então, se reconhece o direito exclusivo do autor para fomentar essa criatividade e o desenvolvimento cultural decorrente dessa criatividade individual. Já quando nós falamos de propriedade industrial, a finalidade é outra, né? A finalidade está relacionada com a atividade industrial, com a atividade empresarial, né? Lato sensu. Então, aqui seria, por exemplo, promover a inovação, a lealdade concorrencial, identificar a origem de produtos e serviços. Então, isso facilita, por exemplo, o investimento, a verificação da qualidade daquilo que está sendo prestado, a previsibilidade do mercado e por aí vai. Então, tese 2, os direitos autorais têm como propósito incentivar a produção artística, científica e cultural, fomentar o desenvolvimento cultural e encorajar a criatividade e a originalidade do autor com o reconhecimento dos direitos exclusivos sobre a sua criação intelectual. Seguindo em frente, então, a tese 3, ela vai tratar de uma dimensão do direito autoral enquanto um direito personalíssimo, porque ele está vinculado à produção da própria individualidade da pessoa. Então, veja só, quando nós falamos em direito autoral, nós temos aqui uma espécie inerente ao núcleo de direitos fundamentais, assim como é a privacidade, a liberdade, a vida, beleza? Já quando nós falamos em propriedade industrial, aqui o que predomina são aqueles interesses patrimoniais de exclusividade. Então, olha só, enquanto aqui no direito autoral a gente fala, claro, em danos patrimoniais, né, decorrentes da exploração econômica daquele direito autoral, mas também em danos morais. Por quê? Porque fere um direito personalíssimo. Já na propriedade industrial, predomina o interesse patrimonial. Então, tese 3, o direito autoral é considerado personalíssimo, espécie inerente ao núcleo de direitos fundamentais, do qual faz parte a privacidade, a liberdade, a vida, e está vinculado à proteção da individualidade. E a tese 4, gente, fala dos 3 pilares principais da disciplina do direito autoral, que seria o quê? Tratamento nacional, proteção automático e proteção independente. O que quer dizer isso? Vamos lá. Primeiro pilar, tratamento nacional. Os estrangeiros recebem o mesmo tratamento dos nacionais, beleza? Isso aqui é incomum também em relação à propriedade industrial, então também ao mesmo tratamento, seja a pessoa nacional ou estrangeira. É interessante verificar que existem convenções internacionais. Quando nós falamos no direito autoral, esse tratamento nacional está previsto na Convenção de Berna. Já o tratamento nacional está previsto na Convenção de Paris em relação à propriedade industrial.
O segundo ponto trata da proteção automática, e aqui é uma grande distinção de direito autoral e propriedade industrial. O direito autoral, o registro é facultativo, ele é só probatório, porque o direito nasce com a criação da obra. Então, eu desenhei o Mickey. Eu não registrei o Mickey, mas, a partir do momento que eu desenhei esse personagem, que eu criei ali tirinhas com esse personagem, eu já tenho, né, o direito sobre essa obra. Essa obra é uma expressão da minha personalidade, não é? É algo que eu criei, que decorreu da minha criatividade. Já quando nós falamos em propriedade industrial, aí não existe essa proteção automática, a proteção decorre do registro. Então, a marca, por exemplo, você tem que registrar. A patente, o modelo de utilidade, você registra, né? Sem esse registro, você não tem proteção. Inclusive, é um erro muito comum a pessoa, o empresário, né, não registrar no INPI a marca, não registrar no INPI a patente e acaba depois sendo prejudicado. E o terceiro princípio basilar seria que a proteção independente, e aí basicamente a proteção independe do país de origem. Então, o brasileiro ele tem que respeitar, por exemplo, o direito autoral de algo que foi produzido lá na Espanha, lá no Japão, enfim, onde quer que seja. Já quando nós falamos em propriedade industrial, nós temos a territorialidade. Então, nesse caso, é necessário registro naquele local. E não existe uma interdependência decisória entre os locais. Então, se eu registro uma marca no Brasil e a decisão do Brasil conflita com a decisão lá nos Estados Unidos, não tem problema. Não quero um exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, quem tinha um registro da marca iPhone era a Gradiente. E aí a Gradiente propôs uma ação em face da Apple pelo uso indevido da marca, mas quem foi que registrou primeiro no Brasil? Foi a Gradiente. Então, realmente, a marca iPhone no Brasil é de quem? É da Gradiente, né? Não sei se isso já teve solução, como é que isso está hoje, mas de fato, né? Era da Gradiente em um primeiro momento. Aí isso daí se resolve normalmente com dinheiro. Né? A Apple, de alguma forma, deve ter pago a Gradiente. Não sei qual foi a solução final, se alguém souber, me conta aí, beleza? Mas então, tese 4, o direito autoral possui 3 princípios basilares à sua disciplina: o tratamento nacional, a proteção automática e a proteção independente. Seguindo em frente, gente, vamos para a tese 5, e a tese 5 ficou da seguinte forma: os direitos do intérprete e do produtor fonográfico, ainda que conexos ao direito do autor e vinculados entre si e a obra autoral, conservam sua autonomia por decorrerem de atos de criação distintos e exclusivos nas respectivas esferas jurídicas, de forma que a proteção legal conferida a cada um deles impede sua absorção ou anulação recíproca. Imagina uma situação assim, ó. Imagina que a Aurora é uma cantora muito famosa, e aí, a pedido da produtora dela, a Solaris, ela interpretou uma canção infantil, e aí essa canção saiu em um determinado CD. Algum tempo depois, o pessoal lá da TV Boreal ouviu essa música e disse: olha que música boa, e ligou lá para a produtora, a Solaris, e disse: Solaris, a gente está aqui fazendo um CD comemorativo, autoriza a gente a colocar aquela faixa relativa à música que a Aurora cantou, aquela interpretação da música infantil. Aí a Solaris disse: beleza, pode colocar aí. E aí sai esse CD comemorativo com essa faixa musical, vende milhares de cópias, mas ainda omite o nome da Aurora. A Aurora não recebeu R$1 também, não consentiu, não foi perguntada, não saiu o nome dela. Aí a Aurora propõe uma ação judicial. E a produtora se defende dizendo que ela tinha autorização, que a partir do momento que a Aurora
autorizou a primeira vez o uso daquela gravação, a produtora poderia reutilizar da forma que lhe aprovesse. Gente, quem é que tem razão aí nessa peleja? Quem tem razão é a Aurora, tá? Por quê? Porque é necessário que haja uma autorização individual para cada uso. E assim, o direito do produtor, que de fato existe esse direito do produtor, ele não retira o direito da intérprete. Então são direitos autônomos e distintos e seria necessária a autorização de ambos. Beleza, gente? Então, como é que ficou a nossa tese 5? Os direitos do intérprete e do produtor fonográfico, ainda que conexos ao direito do autor e vinculados entre si e a obra autoral, conservam sua autonomia por decorrerem de atos de criação distintos e exclusivos nas respectivas esferas jurídicas, de forma que a proteção legal conferida a cada um deles impede sua absorção ou anulação recíproca. E eu já vou fazer aquele convite muito especial. E se você já está cansado de ouvir esse convite, então acessa logo legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer nosso Clube da Lei, vem fazer parte. Com certeza vai ser um baita diferencial para os seus estudos, ter acesso a um material semanalmente atualizado e a vários planos de leitura te permitindo a continuidade de estudo. Então vem fazer parte que eu te aguardo, o valor é super acessível e vai ser um grande diferencial. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Palavra da sorte de hoje para eu saber que você está me ouvindo é marca texto. Escreve aí que eu vou saber que de fato eu não estou aqui conversando sozinho. Seguindo em frente então, tese 6. A reprodução não autorizada de obras de terceiros é admitida quando preencher a totalidade dos requisitos do teste dos 3 passos. Quais são os 3 passos? 1. Em certos casos especiais. 2. Que não conflitem com a exploração comercial normal da obra. E 3. Que não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor. Então, gente, esse tal desse teste dos 3 passos, ele está previsto lá na Convenção de Berna e no âmbito doméstico nós o temos lá no artigo 46, inciso 8 da Lei 9610. Então, basicamente, seria o quê? Casos especiais não conflitam com a exploração comercial normal da obra e não prejudica injustificadamente os interesses legítimos do autor. Um caso concreto que foi decidido expressamente com base nessa teoria dos 3 passos, quer dizer, teste dos 3 passos. Nós tivemos uma controvérsia entre a UOL e a Federação Paulista de Futebol em um concurso que foi organizado pela federação chamado Gata do Paulistão. Aí o que aconteceu? Existia lá, não é, esse concurso Gata do Paulistão e a UOL fazendo ali uma cobertura jornalística, uma cobertura especialmente voltada ao esporte, resolveu pegar uma caroninha e fazer lá uma enquete online, perguntando, e aí, na sua opinião, quem é a mais gata dentre as gatas do Paulistão? Mais ou menos isso. E aí, a federação propôs uma ação dizendo, ei, peraí, esse concurso é meu, não vem dar engaiata aqui não. Não vem usar minha base de dados, não vem utilizar a marca musa do Paulistão, quer dizer, gata do Paulistão, enfim. Aí o STJ usou o teste dos 3 passos. Primeiro, há aqui um caso especial. Aí, o próprio artigo 46, inciso 8º, traz que a reprodução de pequenos trechos, desde que a reprodução não seja o objetivo principal da nova obra, é possível. E aí, basicamente, isso enquadraria o uso do portal em um contexto informativo, com caráter acessório e também com referência à autoria do concurso. Isso existia na prática, tá?
Não é que a UOL tenha simplesmente tratado como se fosse um concurso dela própria, não. Houve ali uma referência a quem pertencia à organização daquele concurso. Então, como isso estava explicitado, como não houve uma apropriação integral, não é, como foi uma reprodução de pequenos trechos, então entendeu-se que o passo 1 estava ok. Passo 2, não conflitar com a exploração comercial normal da obra. Você entendeu que também não houve isso, não havia o impedimento à exploração comercial normal da obra. Observou que o acesso à página do portal era gratuito, que não houve, então, um desvio efetivo de público, uma queda de acesso ao site da organizadora por conta disso. Provavelmente houve até um aumento, né? Houve mais divulgação. E terceiro, não houve prejuízo injustificado ao legítimo interesse do autor. Então, mais uma vez, por conta desse acesso ser gratuito, da ausência de perda de acessos por conta disso em relação ao site da organizadora, então também se entendeu que não havia aqui um prejuízo injustificado a interesses legítimos do autor. Então, por conta disso, né, aplicando esse teste dos 3 passos, concluiu-se que nesse caso aqui houve um uso legítimo, já que não havia um concurso paralelo, não havia aqui uma tentativa de desviar público, mostrava-se de uma forma muito clara quem era o organizador daquele concurso, que demonstraria uma não tentativa de apropriação, então tudo certo. Como é que ficou a tese 6? A reprodução não autorizada de obras de terceiros é admitida quando preencher a totalidade dos requisitos do teste dos 3 passos. 1, em certos casos especiais. 2, que não conflitem com a exploração comercial normal da obra. E 3, que não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor. Seguindo em frente, vamos para a tese 7 e a tese 8 também, que serão conjuntamente analisadas. Tese 7, a cobrança de direitos autorais em virtude da execução de obras musicais protegidas em eventos públicos não está condicionada ao objetivo ou à obtenção de lucro. E tese 8, são devidos direitos autorais pela reprodução de obras musicais em eventos privados realizados em espaços locados, ainda que sem fins lucrativos. Então, gente, o primeiro ponto aqui, não é a tese 7, ela trata da desnecessidade de se obter lucro, ou pelo menos de se ter interesse de obter lucro, para que seja necessário pagar direitos autorais. E isso, gente, vem por uma mudança de legislação, mas já antiga, lá em 1998, porque pela antiga lei, que era de 73, havia a necessidade do evento ter uma finalidade lucrativa. E aí é que seria cabível o pagamento de direitos autorais. Desde 1998, não, tá? E aqui nós aplicamos os artigos 68 e 110 para dizer que há a necessidade de pagamento de direitos autorais, mesmo que o evento não tenha finalidade lucrativa. Além disso, temos uma solidariedade, tá? Se for em um local fechado, por exemplo, eu aluguei um buffet para uma festa. Existe uma solidariedade da obrigação de pagar esses direitos autorais, que é daquela pessoa que está organizando a festa e também daquele proprietário do buffet, tá? Então existe também essa solidariedade. E aí, muito cuidado, porque não faz nenhuma diferença se é um evento aberto. Então, por exemplo, um evento na rua organizado pela prefeitura e aberto ao público, ou se é um evento privado, então um casamento, por exemplo, onde realmente não se vende ingresso, né? Vale só os amigos dos noivos. Mesmo assim, se paga direitos autorais. Então, tese 7, a cobrança de direitos autorais em virtude da execução de obras musicais protegidas em eventos públicos não está condicionada ao objetivo ou à obtenção de lucro. E tese 8, são devidos direitos autorais pela reprodução de obras musicais
em eventos privados realizados em espaços locados, ainda que sem fins lucrativos. Seguindo em frente, agora vamos para a tese 9, são devidos direitos autorais pela exibição pública de trilhas sonoras nos filmes. Então, sobre isso aqui, cabe sim, tá? Esse pagamento de direitos autorais pelas salas de cinema, decorrente dessa exibição pública de músicas que compõem as trilhas sonoras, beleza? Além disso, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, né, o ECAD, ele é sim legitimado a propor a cobrança desses valores, assim como seria também legitimado em relação àquela tese anterior, né, dos eventos públicos e de eventos também privados. E esse tema, gente, ele é bem pacífico no STJ, tá? E se deve tomar muito cuidado, porque existem algumas decisões que parecem trazer entendimento contrário, mas ali existiam muitas vezes óbices processuais. Então, existiam ações, por exemplo, que transitaram em julgado perante a antiga lei, que era lá de 1973, e aí se entendeu que mesmo existindo esse trânsito em julgado baseado na antiga lei, com base na nova lei, é possível sim a cobrança desses valores, e esse cuidado, né, adicional de que existem decisões baseadas na lei antiga, existem decisões em que, por questões processuais, o STJ acabou não analisando o cerne do problema e que isso pode trazer uma confusão, beleza? Então, tese 9, são devidos direitos autorais pela exibição pública de trilhas sonoras nos filmes. E, seguindo em frente para a última tese de hoje, tese 10, que também é um tema repetitivo, tema 1066, a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. B. A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, inexistindo bis e idem. Então, gente, duas coisas aqui para vocês saberem. Primeiro, disponibilizar televisão em quarto de hotel, de motel, afins, vai ensejar a cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. E alguns pontos aqui que podem trazer dúvida. Não é só aquela TV que está no local de frequência coletiva, então no hall do hotel, tá? É também aquela TV que está no quarto, porque como é um quarto que passa muita gente, passam pessoas diversas, entende-se que é uma transmissão pública, beleza? Segundo ponto, mas o hotel já paga TV por assinatura, vai pagar também essa retribuição devida ao ECAD? Vai pagar as duas coisas. E terceiro ponto, cabe até tutela inibitória. Então, por exemplo, dá para fixar as trends até o pagamento efetivo dessa contribuição. Então, como é que ficou a última tese de hoje, que é também o tema repetitivo 1066, a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. B. A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, inexistindo bis in idem. E, meus amigos, por hoje foi isso. Muito obrigado por ter ouvido até o final, agradeço muito. Aproveita agora e deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilha na sua rede social para todo mundo saber que você está nos ouvindo e marca a gente, tá? Também não deixa de marcar não. E compartilha também naquele grupo de WhatsApp ou para algum amiguinho. Agradeço demais, por hoje foi isso e até a próxima.